Você já ouviu falar de fasor? Fasores são vetores que giram em uma determinada velocidade em um círculo trigonométrico, dando origem a funções senoidais. Então, toda função senoidal pode ser representada por um fasor. A representação fasorial é simples, apesar de se basear na teoria dos números complexos, que não será tratada nesse vídeo. Para entender melhor, vamos relacionar dois movimentos que já conhecemos, um movimento circular uniforme e um movimento harmônico simples. Uma partícula está em movimento circular uniforme quando ela se desloca ao redor de um círculo ou de um arco de círculo com a velocidade escalar constante, uniforme, e aceleração centrípeta, dirigida para o centro do círculo. O movimento circular uniforme está presente no nosso dia a dia e um exemplo é uma curva realizada por um carro. Imagine que você está sentado no centro do assento traseiro desse carro, que se move em alta velocidade escalar constante ao longo de uma estrada plana. De repente, o motorista vira à esquerda, contornando uma curva na forma de um arco circular, deslizando-o para a direita sobre o assento, que faz com que você fique comprimido contra a parte lateral do carro durante o resto da curva. O que acontece é que, como o carro se move no arco circular, ele está em movimento circular uniforme, e assim possui uma aceleração dirigida para o centro do círculo. Essa aceleração é chamada de centrípeta, e a força resultante é o atrito exercido pela estrada sobre os pneus, ela que faz com que a trajetória retilínea seja possível. Já os movimentos oscilatórios que compõem o movimento harmônico simples realizam movimentos de vai e vem, em torno de uma posição de equilíbrio, e são caracterizados por um período e por uma frequência. O período é o tempo que o objeto gasta para realizar uma oscilação completa, ou seja, um movimento completo de ida e volta, enquanto a frequência é o número de oscilações na unidade de tempo. O estudo desse movimento costuma ser feito a partir do movimento circular uniforme. Para isso, consideremos uma partícula em movimento circular uniforme numa circunferência. Façamos a projeção do movimento circular sobre o eixo abaixo. Observamos que, enquanto a partícula se desloca na circunferência, a projeção desloca-se entre os extremos da oscilação. O movimento da projeção é um movimento harmônico simples. Isso quer dizer que, se vemos um movimento como este, não podemos distinguir sua origem, se é movimento circular uniforme ou movimento harmônico simples. Vamos para o nosso experimento. Utilizamos um CD, uma bolinha de papel, uma furadeira, um suporte para furadeira. No experimento, prendemos a bolinha no CD e utilizamos a furadeira sem parafuso para que o CD girasse em uma velocidade aproximadamente constante, dessa forma caracterizando o movimento circular uniforme. Acendendo uma luz contra a parede, temos a projeção de um movimento, que não conseguimos determinar se é movimento harmônico ou movimento circular uniforme. Podemos observar que o movimento realizado pela sombra da bolinha na parede é um movimento harmônico simples, e sua posição em função do tempo é dada pela equação x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ, onde A é a amplitude e φ é a posição de início. No movimento harmônico simples, nós vamos traçar um gráfico na posição em função do tempo, no sistema massa-mola, a partir da fórmula. No movimento harmônico simples, como eu havia dizendo, nós vamos começar com a mola totalmente esticada, na posição x, no tempo igual a zero. Como o tempo vai ser igual a zero, nós vamos ter a posição do cosseno igual a 1. Então, nisso, nós vamos ter que vai estar no x, a posição aqui.
Nisso, quando ele chegar na posição do equilíbrio, vai estar no zero. Então, o zero da posição vai estar um tempo mais e isso vai estar decrescendo a curva. Nisso, da outra posição, ele vai estar totalmente comprimido. Isso vai contrair mais a curva, formando assim uma senoide. Como nós podemos observar na curva aqui que está sendo traçada. Podemos observar que à medida que o tempo vai passando, o x também varia, fazendo a mola se deslocar na direção do sentido da força restauradora, como eu havia dito, que começou em x, passou para zero e foi para menos x. E a força restauradora, ela sempre vai estar atuando no sentido contrário ao movimento e em direção ao ponto de equilíbrio. Então, por isso significa que vai estar variando como a senoide, porque vai estar indo e voltando a posição. Isso indo de x a menos x e passando pelo ponto de equilíbrio. No movimento harmônico simples, nós temos que x, a posição, é igual a A cosseno de ômega t mais φ. Dessa equação, nós temos que a velocidade será a primeira derivada dessa equação, que resultará em menos A ômega seno de ômega t mais φ. E sua segunda derivada, sendo a nossa aceleração, será menos A de ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Assim, substituindo, podemos considerar a parte A cosseno de ômega t mais φ sendo x. E a aceleração será resultante de menos ômega ao quadrado x. Vamos analisar o movimento realizado pelo CD no experimento, que podemos classificar como movimento circular uniforme. Considerando a bolinha que gira em torno do CD como ponto Q, aqui mostrado, temos o vetor na tangente sendo a velocidade do ponto Q e apontado para o centro o vetor da aceleração centrípeta de Q, que está sendo representado aqui. Devido ao ângulo θ, nós temos um zoom desse desenho a apresentar que a velocidade de Q relacionada ao eixo x, ao decompor, considerando a transladação do θ por trigonometria, temos que o v de x vai ser igual a menos vq seno de θ e a aceleração vai ser menos aq cosseno de θ. Relacionando as variáveis lineares com as angulares, temos que S é igual a θr. Derivando essa posição, temos que a derivada do S pelo tempo será a nossa velocidade e a derivada do θ pelo tempo, nosso ômega. Assim, teremos que a velocidade tangencial ao ponto Q será ômega r. Assim, temos por definição que a aceleração centrípeta do ponto Q é v ao quadrado sobre r. Substituindo pela fórmula anterior, temos que ômega ao quadrado r ao quadrado sobre r é nossa aceleração centrípeta atual. E simplificando essa fórmula, temos que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado r em módulo. No movimento harmônico simples, nós obtivemos que a aceleração do movimento é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. No movimento circular uniforme, nós obtivemos que a aceleração centrípeta da partícula Q é igual a ômega ao quadrado de r em módulo. Assim, relacionando ambas as fórmulas, nós temos que o movimento harmônico simples se iguala na álgebra ao movimento circular uniforme. No movimento harmônico simples, a nossa aceleração está relacionada à frequência e no movimento circular uniforme está relacionada à velocidade. Uma aplicação dessa ideia é o diagrama fasorial, onde no eixo XY a projeção dos eixos está relacionada ao movimento
harmônico simples. Em um dos eixos significa que você olhando, como se fosse você olhar, o fasor ele estaria aqui. E seria você olhar ele de cima e ao mesmo tempo ele estaria alternando a sua posição. E assim você olharia ele de cima. E enquanto a descrição da extremidade, imaginamos no ponto Q, do vetor pelo plano consiste em um movimento circular uniforme. Notem que todas as variáveis presentes na equação x de t a cosseno de ômega t também estão presentes na representação fasorial. É exatamente isso que torna o fasor uma forma mais simples, pois no lugar de resolver equações complicadas, nós podemos reduzir o problema a uma simples soma de vetores. O fasor é o ponteiro que vai estar rotacionando no movimento circular uniforme. Nós temos que a sua equação será x de t a cosseno de ômega t mais φ na direção do eixo x mais seno de ômega t mais φ na direção do eixo j. Então é possível você perceber que o fasor ele é a soma, ele é o resultado dessa soma dos dois eixos. Então, aqui representado. O fasor ele é utilizado amplamente em circuitos onde, como dito anteriormente, pode transformar complexas equações diferenciais em simples soma de vetores.